Então, irmãos queridos, nesta manhã abençoada, manhã de paz, de alegria, né? Porque nós temos a alegria de sermos cristãos de verdade através do Evangelho da Graça de Deus. Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Vamos fazer a mesma leitura que a semana passada, do verso 1 ao verso 6. Efésios 4, versos 1 a 6. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Então abra aí a sua Bíblia, vamos ler com a mente bem limpa para entender o que estamos lendo. Verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo escreveu esta carta preso, ele estava na prisão, ele escreveu essa carta lá. Que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados. Qual é a nossa vocação? É sermos um cristão verdadeiro e andarmos por fé no Evangelho. Como que nós temos que andar? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Por que suportar uns aos outros? Porque nós somos defeituosos. E às vezes nós nos irritamos com pessoas e queremos brigar. Então nós que temos que ser mansos e humildes e longânimo com o nosso próximo, temos que aprender a suportar uns aos outros, né? Entende ou não? Vamos aqui dar uma brincadinha, né? Você já viu dois bodes dando cabeçada? Eles vão assim, depois eles vêm, tum! Então às vezes o crente é que nem dois bodes. Um dá cabeçada no outro. Então nós temos que suportar com muita paciência todos. Amém? Tendo pavio curto ou não? Eu estou brincando, vamos em frente. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito lá no vínculo da paz, tendo paz uns com os outros. Há somente um corpo, a igreja é um corpo só, e há somente um Espírito que habita em nós. Como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E a tônica é o verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, preste atenção, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, na semana passada falamos do verso 5, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E hoje nós vamos começar a trabalhar nisso. Um só Senhor, na semana que vem uma só fé e na outra semana um só batismo. Então, eu tenho que entender uma coisa. Quando eu falo que Jesus Cristo é meu Senhor, o Senhor na Bíblia significa a soberania divina, que Deus está acima de todas as coisas, sabe de todas as coisas, controla e administra todas as coisas. É o domínio de Deus sobre tudo que existe. Então, quando eu falo que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou dizendo que eu entendo que Ele é soberano, é o administrador, está acima de todas as coisas e controla tudo. Mesmo quando existe uma catástrofe, se existe uma catástrofe, Deus não perdeu o controle, Ele sabe. É que existe um propósito para acontecer aquilo que nós não entendemos a soberania de Deus, porque nós somos limitados, mas Ele está no controle de tudo. E um só Senhor significa o quê? Nós temos fé. Você tem fé? Sim ou não? E a verdadeira fé, presta atenção, a verdadeira fé em Jesus Cristo crê somente nele, em nada mais. A verdadeira fé produzida pelo Evangelho não crê em nenhuma outra coisa a não ser na pessoa de Jesus Cristo. E para mim crer em Cristo, eu tenho que crer no que Ele fez na cruz. Eu não posso estar crendo em Cristo, dizer que acredito nele e crer num monte de outras coisas à parte do que Ele fez na cruz.
Então a verdadeira fé do Evangelho, eu creio em Cristo, não tem espaço em mim para mais nada, e eu creio 100% no Cristo que foi para a cruz e fez a verdadeira obra na cruz. Crer em Cristo é crer no que foi feito na cruz. E não tem espaço para mais nenhuma outra coisa. Eu não falo que creio em Cristo e creio na água que o apóstolo vai distribuir. Eu não falo que creio em Cristo e creio naquela campanha de libertação, porque Cristo já me libertou. Eu não falo que creio em Cristo e vou lá pegar uma rosinha ungida, levar para casa. Eu não falo que creio em Cristo e vou lá pegar sal grosso, passar num corredor de portas da igreja, pegar o lencinho do apóstolo. Não, isso não é crer em Cristo. Eu não creio em Cristo e mais num homem, num pastor, num bispo que tem controle sobre a minha vida. Eu creio e obedeço tudo 100% que ele fala. Não. Isso não é a fé em Cristo. A verdadeira fé nesse um só Senhor, eu creio em Jesus Cristo na obra da cruz, em nada mais. No meu coração não tem espaço para dar crédito a nenhuma outra coisa, em nada mais. Nem em pessoas. Eu não creio no nome da igreja que eu frequento, eu não creio lá no bispo e tal, a não sei que ele fale a palavra da verdade e não induza as pessoas com fins pessoais de enriquecimento. Não. É crer em Cristo. Agora, para mim, crer em Cristo, eu tenho que compreender o que foi feito na cruz. Está bem claro isso? Então, esse um só Senhor é isso. Eu creio nele. Ele é um só Senhor que administra todas as coisas. No meu coração não tem espaço mais para nada. Nós não cremos nas chavinhas ungidas, não cremos em nada disso. Ai, pastor, mas eu gosto tanto daquele apóstolo. Aquele apóstolo é minha cobertura. Não. Nenhum homem pode ser cobertura de ninguém. Esses apóstolos de hoje, essa gente que está em evidência, eles não são cobertura de nada. Nenhum homem pode ser cobertura espiritual da igreja. A cobertura espiritual da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Quando nós estivermos chegando na armadura de Deus, você vai ver quem é a cobertura espiritual, porque a armadura começa cingindo-vos com a verdade, sobre a verdade, uma cobertura da verdade que é Jesus Cristo. Não, eu só creio em Cristo e não abro mão de nada. Mas pastor, lá naquela igreja do apóstolo faz milagre, mas se ele der rosa ungida, aquilo é mentiroso, porque Cristo não é o Senhor daquele lugar. Naquele lugar tem gente que fala que deu dinheiro e ficou rico. Não me interessa, porque existe ensinamento misturado, que não é só a fé em Jesus Cristo, ele distribui água. Então eu não creio em nada do que acontece lá. E acredito que a maior parte das coisas que acontecem lá é tudo armação, é tudo coisa forjada para manter o povo assim, ó, iludido, né? Iludido com coisas. A verdadeira fé é só em Jesus Cristo. Estamos claros nisso? Esse é o leitinho, né? Então vamos a alguns textos antes da cruz. Por que eu falo assim? Para você entender que Jesus antes da cruz já apontou para essa direção, né? Para que isso fique claro. Lembrando que nós estamos falando que só tem um Senhor, uma só fé e um só batismo. Então vamos lá para João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aqui é o leitinho, a coisa mais simples. Então vamos lá, João capítulo de número 14, aquela pergunta que Tomé fez para Jesus, dizendo, não sabemos para onde vais, né? Versos 5 e 6. João 14, versos 5 e 6. Você está acostumado com isso. Mas presta atenção, esse verso pode se abrir ainda mais. Então, João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou, presta atenção nisso, o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem
Não é ninguém vai. O Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que Jesus está dizendo? Isso antes da cruz. Ele não morreu ainda. A verdadeira porta ainda não está aberta. Jesus está preparando essa gente para passar para a nova aliança. E esses são textos que mostram a verdadeira fé da nova aliança. Então ele diz: eu sou o caminho, não existe outro caminho. Pastor, eu ouço isso desde criança, mas ouça de novo. Eu sou o caminho e a verdade. O que é a palavra da verdade? É a palavra do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora presta atenção. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso quer dizer o quê? Não existe nenhum outro meio de se chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Alguém pode testemunhar que bebeu água do Rio Jordão, encontrou Deus. Não é verdade. Não é verdade. Pode ser a emoção dele. Não existe nenhum outro meio de se chegar ao Pai se não for por Jesus Cristo. Entende isso? Não existe. Então, você tem que analisar cada música que você canta, que você ouve, que você liga naquela rádio. Você tem que, se você ouve outras pregações, você tem que analisar, tem que pensar. Tem que encontrar se ali está o único e verdadeiro caminho. Não interessa se é bonito. Não interessa se a música é bonita, eu me emociono, minhas emoções se afloram. O que interessa é estar cantando a verdade, estar se pregando a verdade. Isso aí é o caminho, isso aí é Jesus Cristo. Porque se não for, não interessa que se diga que é evangélico. Não é o caminho. Deus leva muito a sério isso que nós estamos dizendo. Porque as pessoas querem se achegar a Deus de maneira inventadas pelos homens. Mas Deus olha e só se achega a Ele, aquele que vem por meio de Cristo. Não tem outro. Deus só recebe, só aceita aquilo que vem por Cristo. Ele determinou isso. Ele determinou isso, é palavra dele. Não tem outro, não tem o jeitinho brasileiro. Não, dá um jeitinho, não tem jeitinho. Um só Senhor, Senhor Jesus Cristo. Então qualquer outro meio, qualquer outra caravana, pagar promessa, Aparecida, outro santo da Igreja Católica, os santos da Macumba, os santos, esses meios da Igreja Evangélica, desse sistema evangélico, ninguém. Quando vem a Deus, Deus vai olhar este ponto, veio através de Cristo. Se não vier, não chega a Deus e Deus não vem a ele. Não tem, a palavra, Deus é muito rigoroso. Numa pregação passada nós falamos que Deus é soberano, que Ele faz tudo como Ele quer, e é verdade. Ele faz tudo como Ele quer, Ele está no controle de todas as coisas. E não é porque Ele faz tudo o que Ele quer que Ele é um transgressor da palavra dEle, entenda isso. Bom, Ele é Deus, Ele faz como quer, Ele dá uma palavra do Evangelho para nós, e depois desobedece a própria palavra porque Ele é Deus. Não, Ele honra a palavra dEle, Ele faz como Ele quer, mas Ele não transgride a própria palavra do Evangelho que Ele deu para cada um de nós. Se a pessoa não vem através de Cristo, vai ser rejeitado. Ele não vai aceitar outra forma. Ele é um fiel cumpridor da sua própria palavra, mesmo sendo um Deus soberano. Então não tem engano, não tem coisa falsa, não tem métodos, não tem jeitinho brasileiro, não tem, meus irmãos. Hoje em dia a gente vê essas pregações da televisão, é uma loucura, eles criam tanta coisa que não existe para atrair as pessoas. Acaba uma campanha, começa outra, é uma loucura. Você vê aquela multidão embriagada por uma falsa pregação, e eles não mostram a coisa como tem que ser. Será que só eu vejo isso ou você vê também? Você vê também? Você começou a perceber isso? Uma enrolação, uma fantasia, é um show. É um show. É luzes, é muito telão, muita fumaça. Aí quando você vai ver o centro de tudo isso, não é aquilo que o Evangelho diz que é. Então eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora você está aí no capítulo 14, volta lá, vamos lá, João 8. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 8. Esse capítulo 8 aqui é da mulher adúltera, né? Você sabe a história dela, ela foi pega em flagrante adultério, e na lei, dizia o quê? Na lei, se fosse pega em flagrante adultério, seria apedrejada. Trouxeram ela diante do Senhor e contaram para o Senhor, e ele estava ali em silêncio e não respondia nada. Como eles insistiram, ele disse assim: aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então eles, movidos pelas suas próprias consciências, foram se retirando desde o menor até o maior. Ele disse para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse, não, Senhor. E ele disse, nem eu tampouco te condeno. Ela encontrou a graça de Deus ali. Vai e não peques mais. E depois no verso 12 ele vai dizer, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o que é trevas? Lugar de escuridão. Lugar escuro onde não se enxerga, não se vê. Lugar onde tem que se apalpar, lugar de trevas, não é? Assim é esse mundo. Você já viu esse mundo como está? Você está vendo esse cenário político mundial? Você viu esse, não quero entrar em política, mas esse novo presidente dos Estados Unidos, as ameaças, a loucura que esse cara quer fazer, rumores de guerra para cá, uma confusão, uma guerra comercial. O mundo está em trevas. Vocês estão percebendo que o cenário está se fechando de um jeito e nós estamos já sentindo aqui dentro a volta de Jesus. Vocês estão percebendo? A coisa está vindo de um jeito como nunca. Hoje em dia a coisa está globalizada pelo celular, pela internet, todo mundo movimenta o mundo todo, não tem mais aquele que não sabe. A coisa está intrínseca na cabeça de todo mundo está tudo sendo conhecido, vindo. Você percebe isso? Olha, nos tempos atrás, quando se falava do anticristo e coisas que aconteceriam no mundo, a gente ficava voando. Mas hoje, como quadro, através da internet, ficou tudo claro. Está tudo aí, o sistema armado. Tudo que se faz no Japão, instantaneamente se sabe no Brasil e vice-versa. Sim ou não? Esse mundo está em trevas. Olha a igreja evangélica brasileira que foi comprada pela política. Eu tenho que falar isso. Esses líderes, eu vi vídeo essa semana desses líderes, eles andando e todo mundo aplaudindo eles como se fosse um Deus. Você chegou a ver isso? O velório da esposa de um deles, quando o cara chega, todo mundo batendo palma, como se o Deus tivesse chegado. Essa gente está em trevas, meus irmãos. Essa gente estão louvando o homem. Esse cenário, essa liderança está em trevas. Mas aquele que segue Jesus, ele é a luz do mundo, não vai andar nas trevas. Por quê? Porque ele é a luz, ele vai soltar aqui a mente da pessoa, daquele que vai ser chamado. Vai tirar das trevas. Vai tirar, você não saiu das trevas? Você já não esteve lá, eu também. Saiu ou não saiu? A luz brilhou ou não brilhou? Ele é a luz do mundo. Então, não tem como olhar para qualquer outro tipo de luz. É um só Senhor. Ele é a luz do mundo. Se eu crer como diz o que está escrito, eu vou sair das trevas e vou ter o quê? A luz da vida. Jesus é o único que pode capturar a mente de uma pessoa e libertá-la. É o único, presta atenção. Ele é o Salvador. O que o Salvador faz? Ele salva. Só Ele tem poder de salvar. Só Ele executa a salvação. Só Ele tem o poder de libertar e salvar. Nenhum homem salva-se a si mesmo, nenhuma igreja salva ninguém. Ele é o Salvador. Ele é o único que tem poder de soltar a mente, destravar aqui o nosso espírito, para que a gente saia das trevas e venha para a luz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue. E como é que eu vou seguir Jesus, né? Pelo conhecimento.
compreendi o Evangelho, compreendi o que ele fez na cruz, dentro de mim eu tenho conhecimento. Eu sigo Jesus ali dentro. É um seguir aqui dentro, na tua mente, pelo conhecimento, né? Vamos seguir Jesus? Você precisa de libertação. Como é que eu vou seguir Jesus? Me libertou do império das trevas. Não, você vai ser condenado, vai perder a salvação. Romanos 8:1. Agora, pois, estou seguindo. Saímos das trevas, estamos na luz da vida. Entende o que eu estou te dizendo? Seguir Jesus agora não é atrás de um bispo, de uma igreja. É o conhecimento. Eu sigo Jesus aqui na minha mente, no meu espírito, conhecendo a verdade. Caso não, eu vou seguir homens, vou seguir apóstolos por aí. Como é que eu sigo a Jesus? No conhecimento. Então, cada coisa que surge na minha vida, eu tenho conhecimento, estou seguindo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, estou seguindo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Fui comprado pelo seu próprio sangue, estou seguindo. Deus se fez homem, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Fui comprado por esse sangue, estou seguindo. Não saio do Evangelho, porque as trevas já saíram da minha mente, a luz do mundo já brilhou. E a luz do mundo é Jesus Cristo. Outro texto aí, agora no capítulo 10, aí de João 10. Verso 9. Não, deixa vamos ler o 9, 8 em diante. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão, esse ladrão aqui não é o diabo, é o falso pastor que abandona as ovelhas. Foi posto na nossa cabeça que esse ladrão aqui é o diabo. Mas se você for ler o capítulo 10, Jesus está falando do bom pastor e o falso, o que é mercenário. Quando vira o lobo, foge e abandona as ovelhas. Não é o diabo isso aqui, é o falso pastor. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas a tônica é: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá do outro lado e achará alimento. O que é a porta? É a divisão de duas dimensões, né? De vez em quando esses filmes aparece um portal, né? Aquela coisa rodando assim. É um portal que, se você passar por ele, você vai para uma outra dimensão poderosa, outros mundos, né? O que é a porta? É a divisão de duas dimensões. Você vem vindo lá na chuva, né? Choveu muito esses dias. Quando você entra na tua casa, passou pela porta, aquilo ficou para trás. Você entrou num lugar que não está chovendo, você está protegido. Uma outra dimensão. Então, por que Jesus se apresenta como uma porta e eu tenho que entrar por ele? Vou entrar, sair do outro lado. Porque quando eu passo pela porta, que é Jesus, veja bem, é a única porta. Não adianta esses falsos apóstolos encher a igreja de portas de madeira e fazer a turma passar lá pisando no sal grosso. Você já viu isso? Não? Já viu, né? Isso é tudo uma mentira. Vocês não veem que é o falso evangelho? É enrolação. É enrolação. Vocês não veem? Aquela igreja enorme, todo mundo passando debaixo da porta, mas antes já deixou o dízimo, o trízimo, a oferta, o carnê, a chave do carro, né? Vocês estão entendendo? Aí vai passar ali para ter uma libertação. Fica um monte de gente assim, tirando algum mal, algum capeta da cabeça deles. E as pessoas acreditam nisso. Isso não é a porta. A verdadeira porta que me leva à salvação, que me leva a outra dimensão. Quando eu passo por ela, quando eu passei por ela, descobri que um mundo espiritual existe, que eu sou salvo, encontrei o alimento espiritual, encontrei a nova vida, sou uma nova criatura. Jesus é a única porta, não existe outro meio de ser salvo. Maria não vai resolver o problema, São Benedito não vai.
Iemanjá não vai. Eu falo assim porque muita gente precisa ouvir isso, né? O apóstolo não vai, o bispo não vai, o pastor não vai, o nome da igreja não vai, talvez te escravize. Não vai, o único meio é passar pela porta. Passamos pela porta, eu passei, saí e encontrei a pastagem. Aí é como se fosse uma ovelha. A ovelha está com fome, toda destruída aqui, assediada por lobos, machucada. Quando ela passa, encontra a pastagem, é salva. Nunca mais, não tem retorno. Uma vez que eu passei pela porta, encontrei Cristo, creio nele, passei do outro lado, não tem mais como voltar para trás. Não tem retorno. Por isso que aquele que crê em Cristo, dessa forma que nós estamos falando, esse arroz com feijão, uma vez que creu nele, está salvo e salvo para sempre. Agora ele se torna responsável por você. Ele sabe que você não tem poder de manter a salvação. Deus não te salvou, vou repetir. E não disse assim para você: agora que você está salvo, se virem. Te deu duas listas. Uma lista do que você não pode fazer e outra que você tem que fazer. E Deus está olhando assim, ó. Se deu uma mancadinha na lista errada, já era. Se voltou para essa lista, é salvo de novo. Se errou, perdeu. É um vai e vem. Não. Deus sabe que você é incapaz de manter a sua salvação. Deus sabe que você é incapaz de manter a tua liberdade e libertação. Então o que ele faz, né? Ele te salvou, agora ele é responsável por você, ele te comprou com o sangue dele, não comprou? Então uma vez que ele te salvou, ele é responsável por você, ele vai manter você salvo. Ele te mantém salvo, ele te mantém salvo, ele te mantém salvo para sempre, para sempre. Ele não disse assim, se vira. Ele me salvou e me mantém até o fim. Por isso que eu não vou tropeçar em pedra, eu não vou cair, eu não vou, porque por mim mesmo já tropeço no minuto seguinte. Agora ele vai me manter. Ele vai me, é manutenção de Deus. Ele me salvou e me mantém salvo até o fim. Você acredita nisso? Mesmo que a tua cabeça venha um monte de coisa errada, sim. Mesmo que a tua alma, a tua carne tenha desejos errados e fazer coisa errada, continua tendo desejo errado, mas você é salvo. Mesmo que você perdeu a paciência e falou um palavrão durante a semana, mesmo. Você entendeu? Não fale nada disso, não faça nada de errado. Mas se falhar, não perdeu a salvação. Ele te salvou e te mantém salvo. Ele é a porta. Uma vez que você passou, não tem retorno. Você entendeu isso claramente? Entendeu ou não? Não tem retorno. Ah, Senhor, né? Ontem, a gente não deve falar nada da gente, mas eu estava lendo duas coisas do Velho Testamento, duas revelações lá. A revelação daquele faraó que sonhou, aquele sonho que estava no rio Nilo, vinha 7 vacas gordas e formosas. E depois vinha 7 vacas mirradas e devorava as 7 vacas gordas e formosas. E depois ele teve aquele outro sonho, onde ele sonhou que nasciam as espigas, 7 espigas bonitas, graúdas, e depois nasciam 7 espigas crestadas, secas, e devorava as 7 espigas graúdas, né? Olha aí a velha aliança, hein? E ele falou: agora eu quero que vocês me interpretem esse sonho. Não tinha intérprete nenhum. Aí foi José lá, interpretou os sonhos dele, né? Aquilo foi maravilhoso, não foi? Agora eu te pergunto, José conhecia o Evangelho? Não. Deus usou ele para fazer aquilo naquele tempo, né? Depois eu fui lá para Daniel. O rei Nabucodonosor teve uma visão à noite que acordou lá estremecido. Ele falou: chame todos os magos, vem
vem aqui para interpretar a visão que eu tive à noite, o sonho que eu tive à noite. Só que eu não vou falar o sonho, vocês são magos e vocês têm que falar o que eu sonhei e interpretar. Aí vieram os magos, mas se o senhor não falar, como eu vou interpretar? Não, isso nenhum homem pode fazer isso. Aí o rei falou assim para eles: eu sei que vocês querem ficar me enrolando com essas palavras até dispersar e o tempo passar. Vou mandar matar todos vocês. Aí Daniel ficou sabendo e, não, deixa morrer o Deus do céu fazer a gente interpretar os sonhos, aquela história toda. E foi lá e interpretou. Deus, na tua visão, faraó, não. Olha eu enrolando aqui. Nabucodonosor, na sua visão noturna, a visão que você teve, o sonho que você viu uma grande estátua estarrecedora, e a cabeça dela era de ouro puro, e o busto dela e os braços de prata, e o peitoral todo de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de barro e de ferro. E a interpretação é essa: o seu reino é grande, você é o cabeça a ouro, depois de ti vai se levantar um outro reino forte também, que vai ser prata, e outro bronze, e o outro reino vai ser dividido, porque vai ter barro com ferro, isso é uma pedra cortada pela mão, esmiuçou, essa pedra significa um reino eterno, tudo muito bonito, né? Mas eu fiquei pensando assim, como Deus abriu a cabeça de José, que não conheceu nada do Evangelho, e nem Daniel, para interpretar aquilo direitinho, né? Sim ou não? E abriu a mente de Daniel para ter uma visão à noite dos sonhos. Só Deus, meus irmãos. Só Deus, né? Por isso que eu tenho uma grande expectativa, né? Não era nem para falar isso hoje. Estava pensando nisso e falar: meu Deus, só Deus para revelar a verdade do Evangelho para as pessoas e entender que só Jesus é o caminho, só Ele é a luz do mundo, só Ele é a porta, é obra dele. Aqueles dois do Velho Testamento que não entenderam o Evangelho, enxergaram coisas profundas. Imagine nós hoje, que temos o Espírito Santo, o Evangelho vai se abrir pouco a pouco diante de cada um de nós, e nós vamos ver Jesus como a luz do mundo, a porta e o caminho, e o único Senhor, né? E João 11, nós estamos no 10, vai para o próximo capítulo, 11, verso 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Presta atenção. Quem crê em mim, ainda que morra, mesmo que morra, vai viver. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Acredita nisso? O que ele diz? Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, ainda que passar, o que crê nele, ainda que passe pela morte, não vai morrer. Viverá. Você acredita nisso? E o que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Por quê? Porque existe uma morte eterna. São aqueles que vão morrer que não creram no Evangelho. Mas nós que cremos, nunca morrerá eternamente. Vamos ter uma vida eterna, né? Acredita na vida eterna? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para quê? Olha para o Evangelho que está sendo pregado hoje, não é isso. Para que todo que nele acredita não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que crê nele, ainda que viva, não morrerá eternamente. Jesus veio a esse mundo para trazer a eternidade, a vida eterna, uma vida indissolúvel, sem fim, para cada um de nós. Pastor, mas eu quero comer picanha, eu quero isso. A tua carne quer se divertir, a tua carne quer descansar, quer dormir com a boca aberta, quer babar, só quer curtir. A tua carne é maligna. Você não está muito pensando em vida eterna, você gosta das coisas desta terra, né? A carne gosta, mas ele veio para que a gente tenha vida eterna, né? Não solte a tua carne como você gosta. Se soltar a tua carne, você vai ver onde você vai parar. Vai se envergonhar. Outro texto. 1 Timóteo, vamos lá. Passa Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 1.
Aliás, desculpe, é capítulo número 2, desculpe. Vamos ler dois versos, os 5 e os 6. Aliás, de 5 a 7. Presta atenção, leia com a mente bem clara. Você tem que estar no domínio da tua mente, para não ler, só ler assim, vendo e não vendo nada, né? Porquanto há um só Deus, verso 5. E um só mediador entre Deus e os homens, quem ele é? Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esse texto aqui esmaga o falso evangelho, o evangelho dos objetos, das campanhas. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que fala Jesus Cristo, homem? Porque é o lado humano, a encarnação dele, a vinda dele nesse mundo e a morte na cruz. Então não existe outro mediador, não existe outro, nenhuma religião, nenhuma outra pessoa, nem ninguém que pode me fazer a chegar a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está bem claro isso? Não existe nenhuma outra mediação. Não existe nenhum outro caminho. Jesus Cristo veio em forma de homem, foi para a cruz, morreu na cruz, derramou sangue. Estabelece uma nova aliança, abriu-se um novo e vivo caminho. E Deus leva isso muito a sério. Deus não vai transgredir a palavra dele para criar outros mediadores. Entende isso ou não? O único mediador entre Deus e os homens é como se Jesus estivesse de mão dada com cada um de nós aqui, num lado, e a outra mão ligada com a mão de Deus. Então ele faz a mediação, nos traz através dele para Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Lembrando que estamos falando a um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé e um só batismo. Então não existe nenhum outro meio de se fazer mediação. Nada me leva a Deus ou traz Deus para mim se não for a pessoa de Jesus Cristo. Ah lá, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate, para resgatar, em resgate por todos. Qual é o testemunho? O testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, quando você tiver a oportunidade de falar alguma coisa, fala que ele veio resgatar a todos. Vai pregar o evangelho para a pessoa com sabedoria, sem ofendê-la, né? Testemunho que se deve prezar em tempos oportunos. Para isso, Paulo diz, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre entre os gentios na fé e na verdade. Agora vai para a segunda carta de Paulo a Timóteo, já é a próxima, no capítulo de número 1. Vamos ler desde o verso 6. Vamos ler bastante aqui, bastante. 6 até o 14. Vamos fazer aí uma boa leitura. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou espírito de medo. É o nosso novo homem. O nosso novo homem não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo estava preso, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, o Evangelho que não é uma coisa qualquer, é segundo o poder de Deus. Olha lá, que nos salvou, já nos salvou, não vai salvar, já nos salvou, e nos chamou com santa vocação. Olha as obras onde entram aqui, não entram, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada onde? Ela é em Cristo, no único caminho, antes dos tempos eternos,
antes dos tempos eternos, já foi feito isso por cada um de nós. É manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, olha lá, o qual não só destruiu a morte, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante a lei? Não, mediante o Evangelho, trouxe luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, para conhecer o que é essa imortalidade que vem por meio do Evangelho. Agora Paulo fala, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou sofrendo estas coisas. Então nós temos que entender o seguinte, Paulo foi um desbravador, ele era judeu, viveu debaixo da lei, era contra o Evangelho, contra Cristo, um dia encontrou Jesus, e começou a pregar o Evangelho, e os judeus ouviam ele pregar o quê? Que a religião judaica havia acabado, que o sacrifício, que a velha aliança acabou na cruz. Então Paulo foi muito perseguido, mais do que todos nós, mais do que todos os apóstolos. Foi perseguido, foi apedrejado, fustigado com vara, né? Passou por coisas terríveis. Ele foi alguém que sofreu muito no tempo dele, mais do que todos, para poder trazer esse evangelho para cada um de nós até os dias de hoje. Você pode ver que muitas vezes ele fala sobre o sofrimento que ele passou. Verso 12, por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Lá, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aí ele orienta Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que ouvistes, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, mantenha o padrão. É como se ele dissesse assim, ô Valdir, mantenha o padrão das minhas cartas aí. Vocês estão entendendo? É isso que nós temos que trabalhar, mantenha o padrão, essas são as sãs palavras. Ele está falando isso para Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Que depósito de quê? Nosso coração é um depósito das sãs palavras. E eu tenho que guardar essas palavras, o bom depósito com o Espírito Santo, guardar esse conhecimento, não abrir mão de nada. Por quê? Para terminarmos, volta lá, Efésios, capítulo 4. Nós estamos no verso 5. Porque há um só Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. Uma só fé. Vamos falar isso a semana que vem. E um só batismo, falaremos isso a outra semana. Então só tem um Senhor, só um caminho, a porta. Nossa fé só crê nele e nenhuma outra coisa a mais. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração. Vamos orar. Senhor, que alegria em saber a verdade. E nós confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. E no nosso coração não existe crença em nenhuma outra coisa, a não ser em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz. Por isso nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor, de todos quantos esse leitinho, essa simples pregação chegar. Abra o entendimento, Senhor. Que hoje seja aberto o entendimento de muitas pessoas. E eles venham ter os olhos do coração iluminados pelo poder do Teu Espírito que habita em cada um de nós. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.